Estúdio Rap de volta. Hoje a gente está com Cristiano Salomão, ele que é morador de Alphaville há 7 anos, é formado em administração, mas é pós-graduado em economia pela FGV. A gente estava batendo um papo muito legal sobre economia no primeiro bloco e a gente parou, interrompeu para o intervalo, mas a gente estava falando de inflação e eu queria saber suas perspectivas para esse ano de 2015 com relação ao teto que está sendo estipulado. Você acha que a gente mantém, você acha que a gente ultrapassa, que a gente não chega lá? O que você pensa? Eu acho que sim, eu acho que a gente fica no teto, no limite de cima do teto, né? Eu acho que a gente não fica no centro da meta, né? Para esse ano. Eu acho que a perspectiva sim é para 2016 convergir mais para o centro da meta. Então, é o que eu te disse, eu acho que esse ano vai precisar ter alguns ajustes, infelizmente, para que o Brasil volte aos eixos em 2016. Até porque eu acho que governos federal, estadual, está olhando com bastante atenção esses próximos anos por conta de disputa, as disputas municipais em 2016 que vem aí. Pelo menos essa é a minha opinião, é isso que eu vejo. Com relação ao mercado de crédito, você teria alguma coisa a dizer a esse respeito? Sim, eu acho que o crédito vai continuar mais ou menos nesse ritmo, né? Mas... Porque tá numa crescente, né? Desde 2008, depois da crise que baixou, foi complicado, vem numa crescente. Você acha que mantém? Você acha que estabiliza? Você acha que vai ter uma queda? Eu acho que os critérios talvez mudem e do outro lado, o trabalhador, né, que é a grande massa que fomenta a carteira de crédito dentro do Brasil, eu acho que ele vai ficar um pouquinho mais com medo de contrair uma dívida de médio e longo prazo por conta de falta de perspectiva, por falta de confiança, né? O consumidor tem a confiança de compra e o empresário tem o desejo de investimento. Eu acho que a combinação desses dois fatores é o que vai ditar muito mais a carteira de crédito dos próximos anos. Porque consumo, o Brasil já chegou numa fase de consumo bem boa para os padrões que a gente tinha até antes e nos últimos 20 anos atrás. Eu acho que a gente precisa mesmo aprender a lidar com crédito e entender como que essa ferramenta eficaz até de você conseguir acessar as coisas que você quer para que isso não seja uma arma que te prenda por conta do excesso de crédito. Então, acho que pode ter algum outro ajuste na oferta de crédito, mas não vai ser nada muito grande. Uhum. Você comentou no primeiro bloco que você, assim, o ideal seria você trabalhar e morar em Alphaville, né? E não ficar voltando todo dia para São Paulo. Eu acho que todo morador daqui tem essa vontade. Pensa, né? Isso. Se ainda não tem o seu próprio negócio aqui. Seria ter um próprio negócio, um sonho, ou o ideal seria ter o seu negócio, ou seria, na verdade, uma outra oportunidade em outro banco? Como que... Não sei, na verdade, eu planejo minha carreira daqui a um tempo vir para cá, né? É claro que eu tenho vontade de daqui a um tempo empreender alguma coisa, ideias não faltam, mas falta um pouco da segurança ou da perspectiva de ver esse negócio crescer para eu apostar todas as fichas. É uma questão de amadurecimento, então. Sim, mas o bom é que pelo menos outras empresas estão vindo para cá, a região tem alguns lançamentos comerciais bem interessantes. A ideia é que, pelo menos no médio prazo, isso seja as empresas venham para cá de alguma forma. Então, você parece otimista com relação à própria economia aqui de Alphaville. Eu estou errada? Não, não está errada. A economia do Brasil e de Alphaville acho que tem boas perspectivas. Continuo acreditando no Brasil. Apesar do quadro. Sim, tem que ser otimista sempre, senão senão como que a gente vai conseguir viver todos os dias, né? Senão a gente só vai ficar reclamando. Ok, vamos falar então sobre a administração pública aqui, já que você está tão otimista com relação à região toda. Vamos falar de Santana de Parnaíba, de Barueri. Como que você avalia essas administrações com relação ao bairro? As benfeitorias que são feitas aqui, a solução de problemas, a atenção que essas duas administrações públicas dão ao bairro? Assim, de Santana de Parnaíba especificamente, a única coisa que eu fiquei um pouco mais apreensivo no passado foi essa disputa entre o prefeito antigo e o atual, de ter ficado um tempo sem prefeito, mas agora eu vejo que pelo menos o novo prefeito está tentando dar um encaminhamento para a cidade e fazendo algumas melhorias, aquelas melhorias que o prefeito faz, né, de gerenciar pontos, de dar manutenção, e isso é importante.
Mas ainda está complicado, né? Ainda está complicado, acho que principalmente essa parte de mobilidade urbana aqui, né? Não sei se talvez uma ciclovia aqui cabe, aproveitando que a gente tem faixas do meio ali um pouco mais largas, eu não sei o que pode melhorar ainda, né? Mas você é tem a que ser favor, feito. então, de uma ciclovia? Porque São Paulo, na capital, hoje é polêmica, né? Porque várias ciclovias estão sendo implantadas, tem gente que é muito a favor, tem gente que é extremamente contra em alguns pontos. Como você avalia isso aqui para Alphaville? Eu acho que principalmente no Via Parque dá para você fazer alguma obra sem agredir muito as faixas e também sem atrapalhar o trânsito da Yojiro Takaoka. Eu acho que dá para você começar a fazer isso de uma forma mais reduzida, mas que você consiga atender o público que de repente mora aqui e trabalha aqui no centro de Alphaville. De repente seria uma alternativa. E você anda de bicicleta? Não ando de bicicleta, mas eu corro mais e eu uso o Via Parque mais a pé correndo aos finais de semana. Infelizmente eu trabalho em São Paulo, né? Não tem essa alternativa de andar de bicicleta aqui em Alphaville. E com relação a Barueri, você falou de Santana? Então, Barueri, eu gosto da administração de Barueri, mas as coisas têm que... eu acho que o crescimento daqui do centro de Alphaville precisa ser um pouquinho mais mais coordenado para que não tenha esses picos de trânsito às 6, às 5, às 6. Eu não sei se conversar com as empresas, por exemplo, de começar a liberar antes, ou se não ter uns horários alternativos de entrada e de saída da cidade para você conseguir não ter aquele pico das 5 até as 7 horas, porque eu vou te falar, às vezes é um único ponto de observação. Que se você incomoda. Porque se você às vezes for sair dos residenciais para ir até o Einstein, você demora às vezes 1 hora e meia. Isso se numa situação de emergência. Isso numa situação de emergência é quando a pessoa acaba ficando mais chateado, acaba fazendo alguma outra coisa errada e que não deve ser feito, né? Tipo? Não, de sair com pressa, de querer ficar cortando todo mundo. Essas coisas assim que às vezes a gente vê a pessoa, já vi carro com pisca-alerta ligado, saindo correndo, mas dava para ver que tinha alguém, ou uma mulher grávida no carro, algo assim. Isso eu acho que tem que ser pensado de alguma forma para que evite esses estresses. E se você fosse da administração pública, está tudo na sua mão, vamos fazer de conta aqui. Qual a primeira medida que você tomaria? Seria essa questão do trânsito ou você, assim, façamos de conta que está tudo ok, o que você faria? O que eu faria? Acho que eu olharia um pouquinho com carinho para o trânsito, mas eu olharia também para algumas partes de lazer, para a estética do bairro. Acho que a parte... Estética? A estética que eu digo de, por exemplo, esse monte de postes que tem aqui, a fiação, acho que daria para uma ação combinada entre o município e os condomínios de fazer o aterramento disso para ficar uma parte visual muito mais bacana. Como na Paulista, na Faria Lima. Enfim. Isso, como na Paulista, na Faria Lima, que tem... dá para você ver as árvores no horizonte, não tem mais poste de fio. É uma boa ideia, né? Até agora no Estúdio Rap ninguém comentou sobre isso, acho que realmente é algo a ser considerado. E outra coisa que precisa, eu acho que é um pouquinho de educação no trânsito dos moradores, né? Porque volta e meia na Yojiro Takaoka, na Marcos Penteado, em todas essas avenidas tem acidente, e alguns acidentes bastante feios, né? Onde o carro pega o poste, bate, atropela um. Acho que os moradores têm que ficar um pouquinho mais atento a isso, né? A sua esposa também pensa como você, ela não tem vontade de sair de Alphaville? Não, ela tem vontade, aliás, de trazer o escritório dela de advocacia para cá. Ah, ela é advogada, então? Ela é advogada, especializada em vara de família, e a ideia dela é vir para cá aqui no universo de 2 ou 3 anos, eu acho. Que bacana. Bom, você já deu dicas aí que você gosta de jogar tênis, que você de vez em quando sai para correr aqui nos parques, na própria Via Parque, né? Qual uma outra paixão, assim? Você gosta de música, cinema? O que você faz? Eu gosto de música, mas só que ultimamente minha paixão é ficar brincando com as filhas, né? Acho que
aprender com elas, e principalmente com a mais velha, é bastante interessante. Às vezes ela pede alguma outra ajuda na escola, isso para mim uma das melhores partes do meu dia é deixar ela na escola. Ir lá, já fiz apresentação na escola, por exemplo, igual eu disse para você, eu trabalho com crédito e aí eles estavam aprendendo sobre ciclo de açúcar na primeira parte do Brasil, né? No século XVI. Eu fiz uma apresentação dos tempos antigos e do como que é o tempo atual. Acho que, para mim, essa convivência com a minha filha é o que eu gosto bastante de fazer também, entende? Eu gosto de equilibrar esse tempo meu pessoal, assim, corrida, um pouquinho de tênis, mas eu também gosto de ir lá, ficar com ela, brincar, entender um pouquinho do universo dela. Porque seria injusto eu aceitar ficar 1 hora no trânsito e não querer ficar 1 hora, 1, 2 com elas. Acho que isso para mim, é primordial. Que lugar aqui de Alphaville você mais gosta de frequentar? Eu, por incrível que pareça, eu gosto de correr naquela estradinha que vai pro Alphavita, que ela é de calçamento vermelhinho ali, parece que eu estou em outro lugar daqui. E como você enxerga Alphaville daqui 7 anos? Daqui 7, 10 anos, eu acho que aqui vai ser vai continuar sendo um lugar agradável, apesar de ter apesar dos lançamentos imobiliários recentes aumentarem a população aqui. O que a gente precisa é mesmo ficar de olho em como vai estar essa questão de mobilidade para que ninguém perca a vontade de continuar aqui, né? Eu acho que esse é o principal ponto. Mas minha perspectiva aqui para daqui 5, 10, até 20 anos é continuar aqui. Como eu disse, eu moro hoje num apartamento, mas eu quero morar numa casa, já tenho terreno, a ideia é construir daqui a um tempo. Me fascina a ideia de ter uma casa sem portão, de ter jardim, de ter, de repente, um lugar onde as crianças ficam brincando, onde eu consiga aproveitar e ter o meu cantinho ali de mexer no mato, de ficar com o pé descalço em cima da grama. Isso me fascina, sabe? É uma coisa que eu gosto bastante. Se você pudesse definir Alphaville em uma palavra, qual seria? Acho que a liberdade de escolha uma coisa, a liberdade de morar num lugar agradável, de você ter a opção de estar um pouco fora da cidade de São Paulo, mas mesmo assim tão perto. E nos últimos tempos, Alphaville, a chegada do Shopping Iguatemi melhorou bastante o nível de entretenimento aqui. Eu acho que a única coisa que falta basicamente é uma casa de shows igual tinha no passado, que hoje não tem mais, né? Falta um teatro um pouquinho mais ativo, os cinemas são bons, mas a questão cultural precisa ser mais fomentada. Precisa ser mais fomentada, exato. Precisa ter um pouquinho mais de vida fora dos shoppings, eu acho. E que a pessoa não precisa ir até São Paulo, é isso? Isso, que a pessoa não precisa até... Teve um festival de food truck aqui na Marcos Penteado que os 2 dias foram bem povoados, ali todo mundo foi, todo mundo quer alguma coisa diferente, né, alguma coisa de qualidade. Eu acho que isso falta um pouquinho aqui, para que as pessoas deixem um pouquinho o carro dentro das suas casas e aproveitem também Alphaville um pouco a pé. Cristiano, muito obrigada pela sua presença aqui no Estúdio Heavy. Uma delícia bater um papo com você. Espero que você volte mais vezes. Está sempre aqui de portas abertas. Obrigado. Se você quiser voltar. Obrigado.